Na matéria do Lauro Jardim, de hoje cedo, falando sobre a SAF, os valores da SAF, ficou uma coisa assim meio dúbia com relação aos valores, o total de quanto o Fluminense foi avaliado e de quanto vai custar os 60% da SAF. O que chegamos à conclusão, que muita gente chegou à conclusão, que o Fluminense, 100% do clube, seria de 850 milhões de reais. É muito pouco. O Fluminense valer 850 milhões de reais. Como há pouco tempo tinha empresas de avaliação de SAF dizendo que o Fluminense valia 2 bilhões. Bilhões. Aí vem a BTG, eu não sei quem fez essa avaliação, porque eu não deixo isso bem claro, mas é esse valor que está sendo apresentado aos investidores, que 100% do clube seria 850 milhões. Mas o Fluminense só está vendendo 60%. E que esse 60% que o Fluminense está vendendo, está oferecendo aos investidores, custaria 500 milhões de reais. Meio milhão. Muito menos do que a gente possa imaginar. O buraco é mais embaixo, é bem mais fundo. Então, o Fluminense venderia 60% do clube por 500 milhões de reais. Se fosse o clube por inteiro, 100%, custaria 850 milhões. 850 milhões. Então é muito pouco. E nesses 500 milhões de reais por 60% do clube, aí envolve Xerém, provavelmente o Estádio das Laranjeiras. Só incluir Xerém, cara. CT, Carlos Castilho, que o Pedro Antônio construiu ali. Eu não sei até hoje se pagaram o Pedro Antônio ou não. Vamos lá. Vou te contar, meu irmão. Teve a matéria do Lauro Jardim e o Fluminense foi a público se explicar. Né? Saiu uma nota oficial explicando, tentando se explicar e negar algumas informações do Lauro Jardim. Vou ver se eu consigo ler aqui para vocês. Vamos lá, é grande, o assunto é vasto, mas vamos lá. O Fluminense reafirma que o banco BTG Pactual vem conduzindo conversas com potenciais investidores com o objetivo de receber uma proposta formal de investimento no clube. Até o momento, não houve qualquer manifestação oficial de interesse. 2 anos a BTG está caminhando com esse processo. Até agora não teve nenhum potencial interesse. Não houve qualquer manifestação oficial de interesse. Lembrando que dia 14 de abril há uma reunião com o Conselho Deliberativo para contar os avanços da SAF. Que avanços são esses? Portanto, especulações sobre valores, estruturas ou termos de uma eventual transação não podem ser confirmadas ou negadas. Nem confirmadas ou negadas. Então, pode ser verdade que o Lauro Jardim disse, ou pode ser mentira. Não pode ser confirmado, nem pode ser negado. Fica ali na sua interpretação. Nem pelo clube, nem por seu assessor financeiro. Daí continua o Fluminense na nota oficial. Caso uma proposta formal venha a ser apresentada, ela será submetida a uma análise criteriosa, considerando não apenas o aporte financeiro inicial, mas também aspectos como eventual assunção de dívidas, investimentos anuais no futebol, repasses que garantam a sustentabilidade do clube social e dos esportes olímpicos. Está um furdúncio lá dentro do clube por causa disso aí. Vai comprar o futebol? Como é que fica? O vôlei, não sei o quê, esportes olímpicos, a peteca, ping-pong, entendeu? Daí isso, ele precisa nessa nota oficial se explicar com relação a isso. Regras de governança da nossa entidade, entre outros elementos relevantes. O Fluminense reitera seu compromisso com a transparência. Tá bom. E informa que tão logo uma proposta formal seja recebida, seus detalhes serão apresentados ao Conselho Diretor, Deliberativo e Fiscal, bem como divulgados publicamente aos sócios e torcedores. Até agora ninguém recebeu, ninguém sabe de nada. Não chegou proposta nenhuma. Isso não foi divulgado. Que avanços são esses da SAF?
Ao final, conforme determina a governança do clube, caberá à Assembleia Geral deliberar sobre sua aprovação. Ok? Reunião dia 14, pedida não pelo Mário, mas pedida por um grupo político. Adicionalmente, esclarecemos que não houve qualquer proposição oficial ao presidente Mário Bittencourt sobre propostas relacionadas à SAF. As especulações que circulam, que especulações são essas? 250 mil reais de salário, mais bônus. 5 anos de contrato, podendo estender por mais 5 anos de contrato. As especulações que circulam são compreensíveis, dada a relevância do tema, e o fato de que, em qualquer processo de aquisição, é natural que haja discussão sobre a permanência ou não da atual gestão. Eu não acho natural, tá? Esse trecho aqui não acho nada natural. Que haja uma discussão, que é normal ter uma discussão se o Mário permanece ou não na gestão do clube. Tá, o cara que está tocando a SAF, o cara que está a portas fechadas com mais 2 homens dentro de uma sala discutindo sobre o futuro do Fluminense. Uma instituição centenária. E no contrato está a exigência de que o camarada seja CEO por 5 anos, podendo estender por mais 5 e ganhando determinado salário, eu não acho isso natural. Esse tipo de discussão. Me desculpe. Em linha com o compromisso de transparência é uma palavra muito importante, está agendado para o dia 14 de abril uma reunião com o Conselho Deliberativo, ocasião em que será apresentado um panorama atualizado do processo até aqui. Por fim, o Fluminense destaca que vem desenvolvendo este tema há cerca de 2 anos. E até hoje, segundo essa nota oficial, não teve uma proposta oficial. A gente não sabe os investidores, quem vai investir, por quanto, aonde que esse dinheiro vai ser realocado, de que forma. As novidades da SAF do Fluminense é o Lauro Jardim do Globo que está passando. E o Fluminense correu para emitir uma nota para desmentir o Lauro Jardim, dizendo que não tem nada. Desmentir, entre aspas, né? Porque diz que não tem como confirmar e nem negar. E que é natural a gestão permanecer numa possível venda. É isso que está na nota oficial. Que não é natural. Então vamos lá. Por fim, o Fluminense destaca que vem desenvolvendo esse tema há cerca de 2 anos, com o apoio da BTG Pactual, sempre de forma responsável em busca da melhor solução para o clube. 2 anos o BTG está devagar, quase parando esse processo de SAF do Fluminense, e eu li umas 3 vezes a palavra transparência nessa nota oficial do Fluminense. 3 vezes. E eu não consigo enxergar essa transparência, principalmente nesse processo aqui de SAF do Fluminense. Então tá aí a nota oficial do Fluminense. Ex-candidato, né? Na última eleição, o Mário competiu com ele, né? Participou das eleições com o Rafael Rolim. Ele lá no X, nas redes sociais, ele disse as seguintes palavras sobre a matéria do Lauro Jardim sobre a SAF do Fluminense. Olha o que o Rafael Rolim falou. Mandatário do clube negociando a venda e, ao mesmo tempo, negociando um contrato pessoal de 5 anos para receber 250 mil reais? Perderam a vergonha de vez. O Sérgio Pog, também é um conselheiro, foi conselheiro, é ainda conselheiro do Fluminense, é um daqueles cabeças lá do projeto Laranjeiras, da reformulação, remodelação de Laranjeiras, capacidade para 15 mil torcedores. Ele que é um dos idealizadores e acho que até arquiteto também. Olha o que ele diz. Também está muito envolvido ali na política e na sucessão do Mário Bittencourt. A nota do Lauro Jardim é assustadora ao dizer que a proposta do Fluminense prevê 500 milhões por 60% do contrato. Se após anos de análise, 2 anos, só se alcançaram esse valor, é melhor deixar para quem possa dar melhor solução ao processo de SAF. Não vamos aceitar calados. 2 anos para, no final das contas, se o que o Lauro Jardim disse for verdade, vender 60% do clube por 500 milhões de reais. Meio bilhão. É muito pouco. Pitaco Tricolor. A imposição do Mário como CEO da SAF, abrindo aspas aqui para o Pitaco,
A imposição do Mário como CEO da SAF do Fluminense, com um astronômico salário de 250 mil por mês por 5 anos, mais de 16 milhões de reais, é o ápice da imoralidade e repugnância da gestão dele. O Mário não está vendendo a empresa dele, está vendendo o Fluminense. Abrindo aspas por Ricardo Mazella. Se for verdade os números anunciados para uma possível transformação do Fluminense SAF, fica nítido que os interesses pessoais se sobrepõem aos do Fluminense. Espero de coração que desta forma o Fluminense não se transforme em SAF. Quem apoia esse escárnio, esse absurdo, não é tricolor. Vinícius Toledo, do site Explosão Tricolor. 850 milhões pela SAF do Fluminense? Total, né? Incluindo o Xerém. Meu Deus, com o CEO tendo contrato de 5 anos, se for mandado embora no primeiro ano, ele receberá os 4 anos restantes. Isso não deveria nem ser avaliado pelo Conselho Deliberativo. É para reprovar na hora, sem Assembleia Geral. A indignação aqui do Vinícius Toledo, do Explosão Tricolor. 850 milhões pela SAF, envolvendo Xerém, é o que eu falei, e contrato de 5 anos, se for mandado embora no primeiro, ele recebe os outros 4, claro, porque é tudo amarrado, contrato tudo ali. Assustador. Daí fica a análise de vocês. Eu, se for da forma, já vou dizer aqui minha opinião, se for da forma que o Lauro Jardim colocou por esses valores, 500 milhões de reais por 60% do Fluminense, avaliando o Fluminense por 850 milhões no seu total, 5 anos de contrato para o Mário Bittencourt ser CEO, com possibilidade de prorrogação, eu sou totalmente contra. Totalmente. Não tem como aprovar, não tem como passar isso pelo Conselho Deliberativo, nem chegar ao sócio do clube. Completamente contra. Meu pai. É isso aí. Deixei aqui também minha opinião. Trouxe a opinião de algumas pessoas relacionadas ao Fluminense. Tem muita gente falando, a torcida na sua quase toda a sua totalidade está muito contra essas informações, essa notícia. O Fluminense tentou se defender, trouxe uma nota oficial e cabe a gente aguardar até o dia 14 de abril para ver se há alguma novidade ou algum avanço nesse processo. Ok, eu tinha separado um negócio aqui, deixa eu ver se olha. Renato Augusto, para fechar com chave de ouro. Renato Augusto desfalque após realizar cirurgia no ombro. O meia Renato Augusto voltará a treinar no CT Carlos Caxias. Tinha até esquecido que o Renato Augusto estava no Fluminense ainda. Tô indo nessa.